Saudações a todos e todas. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a partir de um exercício de comparação entre a atual pandemia de coronavírus e as epidemias de febre amarela e varíola acontecidas aqui no Rio de Janeiro no início do século XX. São epidemias que eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto a partir da minha pesquisa sobre a construção do Instituto de Manguinhos, fundado em 1900, e sobre a figura histórica de Oswaldo Cruz, que, a partir de 1903, assumiu a DGSP, a Diretoria-Geral de Saúde Pública, após prometer ao então recém-eleito presidente Rodrigues Alves a extinção das epidemias de peste, varíola e febre amarela no Rio de Janeiro, então capital federal, em apenas 3 meses. Uma promessa que, à época, a revista de sátira política de humor, o Malho, descreveu assim: algo simplesmente estupendo e profundamente abracadabrante, no sentido de que era quase como se o Oswaldo Cruz estivesse oferecendo, através da DGSP, um milagre, uma mágica, que terminaria em 3 meses com epidemias bastante letais e avassaladoras. Essa palavra, o abracadabrante, para mim é uma chave que me despertou quando eu li a notícia, por volta lá do dia 19 ou 15 de março, se não me engano, da visita do presidente chinês, o Xi Jinping, a Wuhan. Uma visita assim, de celebração do fim, do que seria o fim, aí, entre aspas, da epidemia de coronavírus em Wuhan. Uma visita assim, cercada de uma aura de celebração vitoriosa da ciência chinesa e do governo chinês no enfrentamento do coronavírus. E vejam só que coincidência interessante. A epidemia em Wuhan foi controlada em aproximadamente os mesmos 3 meses da promessa de Oswaldo Cruz. Portanto, daí foi através do abracadabrante que eu liguei a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, o combate à febre amarela no Rio de Janeiro no início do século XX, ao longo de 1903 e 1904, a epidemia de coronavírus na China, século XXI. Só para vocês terem uma ideia, os números, até onde eu consegui recolher, foram aproximadamente 50 mil enfermos e mais de 2 mil mortos, uma epidemia controlada, como já disse, em 3 meses. Um resultado abracadabrante, tão abracadabrante quanto o resultado da campanha da febre amarela da DGSP, com Oswaldo Cruz à frente. Para vocês terem ideia, em 1903, quando começou a campanha, o Rio de Janeiro registrou 584 mortes por febre amarela, e ao longo de 1903 foi empreendida, então, a campanha através do Serviço de Profilaxia de Febre Amarela. E em 1904, o registro de mortes por febre amarela no Rio de Janeiro indicava apenas 48 mortes, quer dizer, menos de 10% do ano anterior. Ambas as operações, então, unidas, digamos assim, por esse abracadabrante, por esse resultado extraordinário, surpreendente, foram operações de guerra, né? Em Wuhan, por exemplo, a cidade foi bloqueada, quarentenas rigorosas, drones vigiando as ruas, construção veloz de hospitais temporários, monitoração de smartphones, verificação de temperatura corporal o tempo todo, alertas de proximidades a pacientes infectados através do smartphone, enfim, uma ocupação policial militar da cidade, com uma máquina assim impressionante de saneamento, né, de combate à pandemia. No serviço de profilaxia da febre amarela, essa metáfora militar, a guerra contra o vírus, a guerra contra o micróbio, ela deixa patente que não foi por acaso que a organização dos serviços de combate à febre amarela utilizou nomes e formatos claramente inspirados na organização do Exército e da Polícia, nomes totalmente sintomáticos, tais como
brigada contra o mosquito, polícia de focos, delegacia sanitária, polícia sanitária, vigilância médica. Essa menção aí, essa última menção, a vigilância médica, ela nos lembra que ambas as máquinas de sanear, a chinesa de agora e a brasileira de então, são indissociavelmente duas máquinas de vigiar, máquinas de sanear, máquinas de vigiar. São máquinas de uma mobilização, que se poderia dizer panóptica, capaz de tomar decisões quanto à participação na epidemia, prédio a prédio, casa a casa, indivíduo a indivíduo. Em 1903, Oswaldo Cruz conseguiu aprovar no Congresso Nacional o novo regulamento dos serviços sanitários da União, que previa uma profusão de registros e controles no combate à febre amarela, dentro daquela ideia de máquina de sanear / máquina de vigiar. Por exemplo, os inspetores eram obrigados a manter um livro de propriedade da DGSP, em que eles tinham que anotar a história de cada casa e de seus moradores. Ele ainda tinha que deixar em todas as casas visitadas um documento datado e assinado, o boletim de visita domiciliária, no qual deveria constar, abre aspas, as condições higiênicas em que foi cada uma encontrada, recomendando por escrito ao morador as medidas que se tornarem necessárias, fecha aspas. Esse boletim seria recolhido mensalmente no caso das habitações coletivas, os famosos cortiços, e trimestralmente no caso das demais habitações. Para as habitações coletivas, para os cortiços, havia a obrigatoriedade de manutenção por parte do empregado incumbido de dirigir a limpeza diária, de manter um livro, o registro sanitário, abre aspas, todas as vezes que entrar novo hóspede, o encarregado deverá comunicar imediatamente o fato à delegacia de saúde. Todas as vezes que um hóspede mudar de aposento em uma casa de habitação coletiva, deverá o fato imediatamente ser comunicado à delegacia de saúde. Fecha aspas. As casas também teriam cada uma a sua própria história sanitária, e quem fosse alugar uma casa podia requisitar à DGSP o histórico daquela casa. Mais ainda, o regulamento sanitário ele impunha a colaboração de todos para dizer à DGSP se tinha algum doente acometido de alguma moléstia infecto-contagiosa. Estava todo mundo obrigado a dizer isso. Imediatamente, sempre com esse advérbio, imediatamente. Comunicar à delegacia de saúde do distrito, né, a existência desse doente ou dessa doente. Quem era o responsável por fazer isso? O responsável pela casa, ou o chefe da família, ou o parente mais próximo do doente que residisse naquela casa, ou o enfermeiro, ou qualquer pessoa que estivesse acompanhando o paciente, ou, na falta de qualquer uma dessas pessoas, o vizinho mais próximo. No caso dessas habitações coletivas, dos cortiços, independentemente de alguém que já tivesse notificado a existência de algum doente, os seus encarregados ou os responsáveis do cortiço estavam obrigados a comunicar a ocorrência de qualquer doença infecciosa. Os médicos, por sua vez, também obrigados, mesmo que não fosse paciente sob sua responsabilidade direta. Ele tinha que enviar, aspas, no mais curto espaço de tempo possível e pelo meio mais rápido, à delegacia de saúde mais próxima, uma notificação escrita em que estejam consignados o nome por inteiro do doente, sua idade, sexo, rua e número da casa e número de dias da moléstia, fecha aspas. E, para garantir que todos participassem, o regulamento elencava uma série de punições, especialmente rigorosas no caso dos médicos, e também elencava prêmios. Quer dizer, o médico que fosse punido por não comunicar a existência de um doente recebia uma multa pesada, e quem tivesse denunciado o médico ganhava metade dessa multa. Então se punia e se premiava quem
quem vigiava também ganhava uma parte dessa ação de vigilância. Outro quesito importante dizia respeito às edificações. Então, as casas, os cortiços, os estabelecimentos que, porventura, não fossem saneáveis, o inspetor sanitário tinha de intimar o seu proprietário, ou o seu locatário, ou o seu arrendatário, a desocupá-las e, em seguida, ou fechá-las, ou reformá-las, ou até mesmo demoli-las. Vê-se claramente a dissolução aqui da fronteira entre o público e o privado. Assim como a gente vê claramente que os higienistas estavam firmes no propósito de mudar o comportamento humano, mudar o comportamento da população. A doença já não era mais um infortúnio privado, mas era uma ofensa à ordem pública. Essa cena, a cena da doença, até então ocupada pelo médico e o seu paciente, agora tinham novos personagens. Os micróbios, o revelador dos micróbios, o higienista, o prefeito, o serviço de desinfecção, os inspetores, os agentes de saúde pública, as estatísticas, todo mundo no encalço de micróbios. E em busca desses micróbios, você podia alcançar assim, o mais recôndito da intimidade dos lares para matar mosquitos, à época, fazendo queimas sucessivas de enxofre ou de piretro. O piretro era um inseticida botânico. E para garantir que nenhum mosquito escapasse vivo, os agentes da saúde pública podiam entrar e abrir as gavetas, tirar as roupas, sacudir, abrir os armários, tirar tudo de dentro dos armários, para garantir que não sobrasse nenhum mosquito vivo. Quem tivesse ali, o morador, poderia reclamar, sim, mas só poderia reclamar por escrito depois da terminação do serviço. Como vocês podem ver, uma máquina muito azeitada, muito coordenada e muito dura, duríssima. Na varíola, a mesma coisa, na luta contra a varíola. Só para esclarecer que Oswaldo Cruz não conseguiu que, em 1903, na aprovação dos serviços sanitários da União, fosse incluída a obrigatoriedade da vacinação antivariólica. E isso acabou acontecendo em 1904, quando o Congresso finalmente aprovou a lei que impunha a obrigatoriedade da vacina, e logo depois foi publicado o regulamento, né, da campanha de vacinação antivariólica. E esse regulamento acabou vazando e acabou sendo contestado nas ruas, constituindo o famoso episódio da revolta da vacina. Esse regulamento da vacinação antivariólica também era duríssimo. O atestado de vacinação só seria válido se preenchido em um impresso oficial visado pela saúde pública. E sem o atestado, você não podia, entre muitos itens de uma longa lista de proibições, você não podia matricular-se em estabelecimento de ensino, empregar-se em obras, comércio, indústria ou casa de família, comprar passagem interestadual, ser funcionário público, votar, ser votado, entrar para a Guarda Nacional, se hospedar, nem mesmo casar se podia sem o atestado. Bem, portanto, aproximar ambas as versões da máquina de sanear barra vigiar, a chinesa de agora e a brasileira do começo do século XX, a gente tem um comentário do Bruno Latour, um comentário recente, que parece feito sob medida para a situação que nós estamos vivendo. Abre aspas. A originalidade da situação atual, me parece, é que nós estamos encenando coletivamente a figura da biopolítica que parece ter vindo direto de uma palestra de Michel Foucault. A referência do Latour diz respeito ao que o Foucault comentou sobre o aparecimento no fim do século XIX de algo que já não era mais uma anátomo-política do corpo humano, mas o que ele chamou de uma biopolítica da espécie humana. Porque foi por essa época que a medicina passou a incidir ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos da vida humana, da espécie humana, e que vai, portanto, cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, um poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da vida. Então, retomando a citação do Bruno Latour,
abre aspas, existe um enorme abismo entre o Estado que é capaz de dizer eu protejo você da vida e da morte, ou seja, da infecção por um vírus cujo rastreio é conhecido apenas pelos cientistas e cujos efeitos só podem ser entendidos através da coleta de estatísticas, e o Estado que ousaria dizer eu os protejo da vida e da morte porque mantenho as condições de habitabilidade de todas as pessoas vivas das quais você depende. Em relação a essa questão aí da habitabilidade, eu acho que a gente tem já claramente definido um problema que, a falta de um melhor nome, eu chamaria de habitabilidade informacional. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, o que isso quer dizer? Na época da febre amarela, você tinha informações individualizadas de uma determinada pessoa, de uma determinada casa, de um determinado cortiço. Essas informações tinham de ser levadas à DGSP e era necessário um tempo para reuni-las, compilá-las, para só então poder construir um panorama, uma estatística que informasse sobre a marcha da pandemia ou da epidemia. Hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, você coincide a monitoração individual de um indivíduo, de uma pessoa, de uma casa, com a informação global. Ela se dá ao mesmo tempo. Então, uma máquina de vigiar com o apoio da tecnologia de informação extremamente poderosa e extremamente panóptica. Quer dizer, ao mesmo tempo você vê o caso individual e vê a marcha global da epidemia ou da pandemia. Então, qual é a questão que está colocada para nós? Esses sistemas de informação que já estão sendo brutalmente fortalecidos e serão cada vez mais, e serão, mais ainda, serão cobrados novos sistemas de informação mais poderosos ainda, de maior acurácia, que incluam, por exemplo, reconhecimento facial, rastreamento dos smartphones, etc., etc. Como é que a gente vai combinar a construção desses sistemas de informação com a democracia? Quer dizer, como vai se dar a habitabilidade do planeta com sistemas de informação que controlam o movimento de cada indivíduo, de cada casa, em termos da nossa convivência democrática? Como é que as entidades da sociedade civil vão participar do esforço de construção desses dados? E mais ainda, como é que a sociedade civil vai poder vigiar a vigilância para que a gente possa assegurar o respeito à democracia, o respeito à privacidade, o respeito às liberdades individuais? Essa é uma questão que está colocada na ordem do dia. Outra questão interessante que surge aí desse exercício comparativo entre Wuhan do século XXI e Rio de Janeiro do século XX é a questão da ciência, da autoridade da ciência, da legitimação da ciência para as ações empreendidas no combate à epidemia, à pandemia. E também a questão da ciência, da sua autoridade ser legítima, porque ser uma autoridade voltada para a nossa proteção, a nossa salvaguarda, o nosso bem. Interessante é que Wuhan, as ações em Wuhan foram empreendidas a partir de uma hegemonia no seio da comunidade científica em termos do que deveria ou deve ser feito em relação ao coronavírus, que é o isolamento social. Vejam bem, eu não estou falando consenso, que todos acham a mesma coisa, que todos os cientistas estão absolutamente convictos daquela mesma ideia ou daquela mesma proposição, mas uma hegemonia, quer dizer, a boa, imensa maioria da comunidade científica endossa a tese do isolamento social. Na questão da febre amarela do século XX, a gente não tinha essa hegemonia em relação à forma de combater a febre amarela. Quer dizer, Oswaldo Cruz, e aí ponto para a montagem da sua máquina, que a sua máquina teve que se montar também contra parte da comunidade científica que era crítica feroz do combate exclusivo ao mosquito. Quer dizer,
Para vocês terem uma ideia, Nuno de Andrade, que era o antecessor de Oswaldo Cruz na diretoria, na direção da DGSP, ele era inimigo do que ele chamava do combate exclusivista ao mosquito. Ele dizia, tudo bem, você pode combater o mosquito, tá bom, vá lá que seja, mas tem que fazer as quarentenas, tem que cuidar dos miasmas, tem que cuidar dos eflúvios, enfim, e tomar uma série de outras medidas sanitárias que não o combate exclusivo ao mosquito. E também uma dificuldade maior para montar a máquina no Rio de Janeiro no início do século XX, que era o fato de que a intervenção do Estado em termos de saúde pública, quer dizer, esse apagamento que eu acabei de comentar um pouco atrás entre o público e o privado, ainda era uma coisa muito nova para o nosso país. Era uma coisa ainda não muito clara. O direito, entre aspas, aí, que o Estado teria de intervir na propriedade privada, de intervir na vida de um cidadão. Rui Barbosa, quando falou sobre a vacina antivariólica, ele falou, o Estado tem o direito de fazer um monte de coisas até a pele que me reveste. Da pele que me reveste para dentro, sou eu que mando, sou eu que autorizo. Esse é um direito meu individual, garantido constitucionalmente. Então, portanto, não pode me vacinar, não pode colocar dentro de mim algo com o qual eu não concordo. Então, para vocês terem uma ideia da atmosfera com que se construía aquele momento no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, essa nova forma de disciplinar a vida social, ou, como disse o Bruno Latour, a biopolítica, né, tal qual surgida de uma aula de Michel Foucault. Outra coisa interessante a observar a respeito dessa autoridade da ciência é quanto à sua capacidade ou quanto à sua característica de produzir o bem, de nos salvaguardar, de nos proteger, de atuar sempre em favor da humanidade. É bom sempre alertar que essa ciência também foi responsável pela eugenia, pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki e uma série de outros exemplos em que a ciência não funcionou exatamente para o nosso bem ou para a nossa salvaguarda. Também é interessante observar que os mesmos governos que hoje louvam e se orgulham de acolher e acatar a autoridade, a indicação da ciência, são os mesmos governos que se recusam a acatar e acolher a autoridade da ciência no que tange ao aquecimento global. Quer dizer, o aquecimento global tem uma posição hegemônica em termos da comunidade científica, que é a tese antropocêntrica, ou seja, somos nós, os humanos, e o nosso modo de existir nesse planeta, que é o principal responsável pelo desastre ecológico, pela destruição do meio ambiente. Portanto, a tese antropocêntrica, que inclusive rendeu o prêmio Nobel ao IPCC, quer dizer, essa hegemonia não é acolhida por esses governos. Nós continuamos a pleno vapor com o mesmo modo de existir no planeta, com a mesma força dessa máquina destruidora do nosso meio ambiente, de destruição das nossas condições de habitabilidade, conforme indicava a citação do Bruno Latour. Quer dizer, isso é uma coisa bastante interessante de perceber. E, por falar em antropocentrismo, que tal trazer a voz do vírus e a voz do mosquito a esse pequeno exercício de comparação entre Wuhan e Rio de Janeiro, pela via da inspiração literária? Eu trago aqui um texto escrito pelo Olavo Bilac na época da campanha da febre amarela, que é um diálogo entre um humano e um mosquito, em que o mosquito começa o diálogo dizendo: o que sei, meu caro amigo, é que se nós somos os transmissores únicos da febre amarela, a febre amarela há de ser eterna sobre a face da Terra, tão eterna quanto a tolice humana. E o humano responde: por que, mosquito pessimista? Ao que o mosquito responde: por quê? Porque nós somos inextermináveis. Em nossa raça, a pequenez do indivíduo é compensada pela vastidão da espécie. E é isso mesmo, quer dizer, nós continuamos não só com o mosquito, e não só com a febre amarela, como também adicionalmente com a dengue, com a chikungunya.
E agora trazendo a voz do vírus, um monólogo do vírus, ele circulou há 1 ou 2 semanas atrás, de autoria desconhecida, e que diz o seguinte: nós, é a voz do vírus, nós somos os vossos ancestrais, como as pedras e as algas, e bem mais que os macacos. Nós estamos onde vocês estão e também onde não estão. Que pena que apenas reconheçam no universo aquilo que se vos assemelha. Olhem para mim como vosso salvador e não como vosso coveiro. São livres de não acreditar em mim, mas eu vim desligar a máquina cujo freio de emergência vocês não encontram. Eu vim suspender a operação da qual vocês são reféns. Eu vim expor a aberração da normalidade. Ou seja, que normalidade é essa que nós vivíamos antes da pandemia e a qual normalidade nós vamos voltar depois da pandemia? Essa também é uma pergunta crucial. Quer dizer, nós vamos continuar com essa máquina de destruição do nosso meio ambiente, das nossas condições de habitabilidade? Eis a pergunta. E eu acho que chegam no momento, depois de ouvir o vírus e o mosquito, que eu acho que posso dar aqui por encerrado esse exercício de comparação entre Wuhan e o Rio de Janeiro. Agradeço a atenção, espero ter trazido alguma inspiração para melhor compreender e melhor conviver com essa situação, esse quadro de pandemia que estamos atravessando. Muito obrigado.